Bem, pessoal, uma nova preocupação nesse pós-pandemia tem sido mais do que falar da vacina da Covid e as outras vacinas, né? Então, a preocupação com a questão da vacinação já passou do tema Covid. Tem temas tão relevantes quanto o Covid hoje em dia, que a maioria dos pesquisadores, os dados que tem que mostrar do Brasil, tem assustado muita gente. Não é só no Brasil, no resto do mundo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê, né? O que acontece, né? Nos últimos 3 anos que a gente teve a pandemia, né, o tema era a Covid e o tema era a vacinação da Covid. Então passou todo aquele processo de debate sobre a vacina, sobre os riscos, efeitos colaterais, reações adversas. Eu fiz vários vídeos no canal sobre esse tema, né? E claramente, antigamente, não havia grande reflexão para vacinar. Né? As pessoas entendiam e viam nos jornais, via os pesquisadores falando, que precisa se vacinar, a pessoa ia e vacinava. Quando chegou nesse período de pandemia, começou a ter uma discussão sobre vacinação, sobre os riscos, efeitos colaterais e tal, que eu achei salutar no início, até porque o processo de convencimento vai mostrar para as pessoas que aquilo faz bem. Só que grande parte desse debate não foi um debate tão acadêmico, tão científico, foi através de mentiras espalhadas pela internet, né? E aí o que aconteceu? Grande parte da população, um número muito grande mesmo, não só brasileira, mas no resto do mundo também aconteceu, começou a desconfiar das vacinas de maneira geral, porque eles nunca pararam para refletir sobre vacinação e aí se vacinava, e de repente começou a falar que tinha efeito colateral, que tinha isso, tinha aquilo, podia morrer com vacina, e as pessoas começaram a espalhar várias mentiras sobre a vacinação. Esse movimento anti-vacina não é de hoje, não é da pandemia. Anteriormente a gente já havia muito debate sobre isso, mentiras falando que causava autismo, mentira falando que vacina causava aborto, uma série de temas, né? Só que esse grupo de pessoas que já falava mal da vacina, eles ganharam um corpo muito maior durante a Covid. E agora, o que a gente tem visto no Brasil? Esse mesmo grupo de pessoas continuam espalhando mentiras sobre a Covid, e isso meio que foi ampliado para outras vacinas também. Então, está havendo uma queda muito grande da vacinação no Brasil. Não só de Covid, né? Várias vacinas aqui no Brasil que tinham uma cobertura fenomenal, hoje em dia está tendo uma cobertura muito baixa, e os órgãos de saúde pública aqui do Brasil, no resto do mundo também está acontecendo, está alertando novas doenças que surgiram, né, e que vão surgir. A gente fica preocupado se a população estiver aceitando muito bem a vacinação, e doenças antigas que a gente já não ouvia falar por muito tempo, voltando com uma força muito grande. Então, a consequência da falta ou do debate equivocado sobre a vacina da Covid está fazendo, né, gripe ter as menores taxas de vacinação, pólio, sarampo, doenças que antigamente as pessoas se vacinavam sem nenhum questionamento. Agora as pessoas estão fazendo questionamento, não é errado questionar, mas fazendo questionamento de forma equivocada e não estão levando seus filhos para vacinar. Então esse eu acho que vai ser o próximo tema do debate no Brasil, um debate sério que a gente tem que fazer. Qual estratégia para convencer essas pessoas? Quais as consequências se a população brasileira continuar com essa rejeição à vacina, né, de maneira geral? E como a gente vai atuar nisso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Depois vou trazer os números mais detalhados para vocês entenderem o impacto que teve dessas mentiras que foram espalhadas na internet. Espero que tenha ajudado.